Relato Desacoplamento Consciente do livro Experiências Extrafísicas, de Pablo de Salamanca. Esta experiência extrafísica ocorreu no apartamento do meu irmão, que na época morava no bairro do Flamengo. Eu ali estava durante alguns dias, enquanto meu irmão viajava de férias. A primeira parte da viagem astral é algo restrito. Apenas recordo que eu estava com o Nelson, dirigente do grupo espírita que eu frequentava à época, prestando ajuda a uma mulher encarnada que numa vida anterior havia sido homem. Somente recordo deste enredo, sem maiores detalhes. A seguir, houve um lapso de memória, e eu já estava caminhando pela rua principal do meu bairro. Encontrei-me com uma personalidade astral conhecida, porém não sei explicar de onde conheço, nem desde quando. Era o que chamamos de louco manso aqui no plano terreno. Explicando melhor, é aquele tipo de pessoa que fica desorientada, passando a vagar pelas ruas a esmo, apenas sobrevivendo como pode, sem fazer mal a ninguém. Após sentar-me próximo a ele, talvez a cerca de 3 metros, para fazer uma pausa e organizar as minhas ideias, ele olhou para mim e começou a louvar a São Sebastião em altos brados. Realmente não sei aquilatar o quanto de onírico havia nesta parte da projeção, embora eu estivesse fazendo um esforço mental em me situar. No momento, o que vale dizer é que a louvação da entidade assustou-me, de forma que retornei ao corpo físico. Despertei no quarto em que meu irmão dormia normalmente e lembrei-me automaticamente que eu não estava no meu apartamento. Desta maneira, pensei que não contava ali com a egrégora que havia na minha residência. Por isso, fiquei com uma sensação de insegurança. Achei que, a qualquer momento, poderiam aparecer desencarnados em estado lastimável. Eu sabia que eles não poderiam fazer-me mal de uma forma direta, pois, afinal de contas, os projetores possuem uma vantagem energética muito grande, o corpo físico, que é como um reservatório de bioenergias. Em caso de ataques extrafísicos, podemos nos manter imunes, emitindo escudos energéticos em torno de nós, lançando bioenergias repulsoras contra os agressores, mentalizando ajuda aos amparadores, ou simplesmente batendo em retirada rumo ao corpo físico. Basta lembrar-se dele com intensidade e o retorno é imediato. No entanto, é claro que a primeira opção, quando estamos em contato com desencarnados em desequilíbrio, é tentar travar um diálogo positivo na intenção de ajudá-los, se eles assim o desejarem. Voltando ao relato, o que eu temia não eram os possíveis espíritos desorientados em si, mas sim ser surpreendido e levar um susto, o que me é desagradável e acaba por interromper, muitas vezes, experiências astrais interessantes. Como estava dizendo, eu despertara no quarto do meu irmão, mas não estava perfeitamente acoplado ao corpo denso. Sentia um entorpecimento generalizado, o que me possibilitou somente mexer ligeiramente a cabeça e entreabrir os olhos físicos. Neste estado, alguém começou a conversar telepaticamente comigo, de uma forma extremamente nítida. Entendi que era o Nelson, com quem estava projetado em tarefa de auxílio, talvez poucos minutos antes. Ele tentava ajudar-me a ter lucidez naquele momento. Notei que estava de pé atrás do meu corpo, que jazia deitado em decúbito dorsal na cama, irradiando energias na altura do meu chakra da coroa. Ele perguntava de forma um tanto incisiva: "Onde você estava?" Eu respondi que trabalhava no astral e lá chovia. No plano material não choveu durante aquela noite no Rio de Janeiro. A seguir, ele perguntou que tipo de chuva era. Eu, por minha vez, respondi um tanto aborrecido: "Ora, você estava lá. Choveu torrencialmente e depois abrandou."
Em seguida, senti que se intensificou a irradiação emitida no alto da minha cabeça, física, e abundantes ondas de calor agora se espalhavam pelos ombros e tórax. Notei que sairia do corpo material a qualquer instante, mas o temor de encontrar seres em desequilíbrio profundo voltou a me assolar. Mesmo assim, ocorreu um deslocamento do meu corpo astral rapidamente para a direita, que passou a flutuar logo ao lado. No momento exato daquela saída consciente do corpo denso, eu ouvira um forte estalo dentro do crânio, ou seja, eu escutara o chamado barulho intracraniano, que é um dos sintomas possíveis de uma projeção astral. Naquele instante, também pudera haver um clarão no alto da cabeça. Este foi o meu primeiro desacoplamento lúcido do corpo. Geralmente, no momento da partida do corpo físico para os mundos sutis, nós perdemos a lucidez, ou seja, há uma descontinuidade de consciência. Contudo, o que achei mais sensacional é que neste desacoplamento consciente pude manter o sentido da visão em funcionamento desde o corpo material até atingir a dimensão extrafísica. Explico melhor. A imagem da parede do quarto que eu estava vendo com os olhos materiais entreabertos durante o meu torpor manteve-se até que o deslizamento para a direita ocorreu. Foi quando a imagem se distorceu. Em seguida, já no astral, a imagem voltou ao normal. Era possível enxergar na penumbra do quarto um quadro na parede da frente, uma janela à esquerda com a sua respectiva cortina e um armário à direita. O meu sentimento naquele momento era um misto de euforia pela experiência em si e o inconveniente temor a que já me referi. Como esta mistura de intensos ânimos contraditórios não é adequada para a manutenção de uma viagem astral, retornei abruptamente ao corpo. Ainda pude ouvir ao Nelson chamar pelo meu nome em tom elevado e, ao mesmo tempo, de lamentação pelo meu retorno ao físico. Abri os olhos carnais, decepcionado comigo mesmo, mas feliz por ter saído do corpo e voltado a ele com consciência contínua, embora a experiência tenha sido breve. Cabe aqui, ainda, uma rápida explicação. Durante o diálogo com o Nelson, referi-me a uma chuva que ocorrera no astral, enquanto no plano físico isto não se deu. É comum, quando estamos em outras dimensões, que as condições ambientais sejam diferentes das que ocorrem no mundo material por diversos motivos. Um deles é que a questão do tempo no astral não funciona em estreita correlação com a temporalidade da Terra. Outro motivo é que quando saímos para um lugar do astral, este pode estar localizado geograficamente em outro ponto do planeta, onde as condições ambientais sejam de fato distintas. Por exemplo, se nos projetamos em dimensão sutil correspondente ao Japão, lá possivelmente poderá ser de dia, enquanto os nossos corpos repousam sob uma noite bem brasileira. Além dos motivos expostos, há questões energéticas específicas inerentes à localidade extrafísica onde nos projetamos, que é resultante de um somatório das consciências que ali transitam e que pode resultar em condições ambientais diferentes, com relação ao plano denso onde estão os corpos físicos dos projetores. Data: janeiro de 2000.